Olá, e aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de Python para iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e dando continuidade, então, nas nossas aulas, abordando ainda, continuando com assuntos sobre variáveis, a gente vai ver hoje, então, um pouquinho mais sobre variáveis e constantes, falar um pouquinho de erros aqui sobre o que pode acontecer. Já falei também quando a gente utiliza as variáveis, declara as variáveis, falei que não podemos utilizar as palavras reservadas, mas quais são essas palavras? A gente vai conhecer hoje aqui. E também algumas características. Então vamos lá, lembrando você que o código-fonte vai estar disponível no GitHub e também me segue aí nas redes sociais e também no GitHub. Então vamos lá. Erros de sintaxe em Python. O que são erros de sintaxe? É quando eu não obedeço a forma de como que eu tenho que escrever o meu código em Python. Então, ele vai acusar erro de sintaxe. Eu também falei para você, na aula anterior, como que a gente declara variáveis, né? E o que pode e o que não pode fazer. Vou trazer esse slide aqui para a gente. Então, aqui na aula anterior, que nós apresentamos aqui, como que a gente dá um nome para as nossas variáveis e nossas constantes, né? As regras que a gente tem que seguir, eu falei aqui algumas regrinhas para você dar esse nome, o identificador, né? Dos nomes para variáveis, constantes, funções. Então, eu falei, olha, a gente não deve começar um nome de uma variável com um número. A gente tem que começar com uma letra, né? Ou a gente pode utilizar letras, números e underscore para os outros caracteres. Mas a gente precisa iniciar essa variável com uma letra, não podemos iniciar com um número. Eu vou trazer o idle, que fica melhor para a gente perceber esses erros, porque no nosso PyCharm ele já aponta o erro para a gente. Então, vou abrir o idle do Python, que fica mais fácil para a gente enxergar esse erro. E aqui lembrando, né, que a gente já está direto no prompt do Python, né, direto na linha de comando do Python. Então, por exemplo, se eu declaro aluno igual Cida, né, recebe, né, Cida, então, essa variável, ela deu tudo certo. Se eu escrever aqui aluno, a gente tem que estar guardado dentro dessa variável o valor Cida. Agora, como no caso aqui, olha, eu declarei uma variável chamada 2b, ou 2 número. Então, vamos ver o que acontece quando a gente faz isso. Então, 2b recebe 5, por exemplo. Então, ele fala assim, ó, erro de sintaxe. Tá errado a gente começar com esse numeral aqui, né, com esse literal número 2, tá ok? Então, eu não estou obedecendo às regras da linguagem, isso que significa erro de sintaxe, tá ok? Vamos ver um outro exemplo aqui que a gente tem. A gente falou que também não podemos começar com esses caracteres especiais, né? Então, vou declarar aqui um @c, recebe 2. Também ele está falando, ó, talvez, né, você quer comparar alguma coisa ou alguma coisa diferente, mas está errado a forma que você está tentando declarar essa variável. Voltando aqui, então, endereço, será que endereço com C cedilha vai funcionar? Vamos aqui, então, endereço recebe rua A. Então, funcionou, né? Se eu pedir para ele apresentar para mim o valor que tem dentro dessa variável, que está armazenado nessa variável endereço, aqui, como a gente está direto no prompt, eu não preciso escrever print endereço para ele fazer isso daqui para mim. Tudo bem? Se eu faço print endereço, ele vai dar a saída, né? A função print, ela vai escrever na tela alguma coisa para a gente, o que tiver ali dentro dos parênteses, a gente já viu esse exemplo, né?
Também falei para você aqui, olha, que não podemos utilizar palavras reservadas. Então, vou colocar aqui, olha, falso ou false, né? E aqui é em inglês, recebe 2. E aí, false, pedi para ele colocar aqui para mim, deu certo, né? Vamos ver aqui, false, recebe 2. Ó, ele está falando, não podemos atribuir o valor 2 para false. Por que eu consegui fazer false desse jeito, ó, print, false, e deu certo? Aí é uma das características que daqui a pouquinho eu vou abordar um pouquinho melhor com você, porque o Python, ele é case sensitive. Peraí, Cida, o que é isso? Case sensitive, ele faz distinção de letras maiúsculas para letras minúsculas. Mas a gente vai voltar já já nesse assunto aqui, tá? Então era só para a gente entender aqui que esse daqui é uma variável que eu posso utilizar com letra minúscula e false com letra maiúscula é um valor booleano, né? Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, var recebe false, tá? Deu certo. Se eu pedir para ele printar o var para mim, né? Ele vai colocar o valor aqui que a gente atribuiu a ele, o valor de falso, certo? Então, aqui a gente tem essas características que a gente pode utilizar aqui na linguagem do Python. Por exemplo, eu não posso declarar variáveis com espaços em branco. Então, eu uso underscore para a gente ter esse nome de variáveis, né? Então, por exemplo, nome completo recebe Cida Castelo. Aí ele está falando, ó, tem um erro de sintaxe aqui, ok? Então, se eu colocar assim, olha, nome, underline, completo, como a gente já viu, quais são o padrão, né? Aqui a gente utiliza com underline, né? Então, Cida Castelo, e dou enter aqui. Se eu pedir para ele printar aqui, né, nome completo, ele vai colocar Cida Castelo. Tudo bem? Então, essas são algumas coisas que eu queria trazer para você aqui, mas fica melhor a gente mostrar no idle do que usar o PyCharm para esse daqui, ok? Então, aqui a gente já viu esses exemplos e depois a gente viu aqui as convenções, que foi o que a gente acabou de mostrar, nome, underline, completo, para a gente criar, então, a variável. Vamos voltar, então, para o conteúdo de agora. Só lembrando mais um exemplo, que eu falei que caracteres especiais a gente não pode utilizar, eu tinha passado, não lembro se eu passei, né? Por exemplo, o dólar eu posso acentuar, porque a gente já viu que a gente consegue acentuar as palavras, mas não é conveniente, né? Então, se eu colocar aqui dólar, printar dólar, ele printou para mim dólar, valor 5 aqui. Deixa eu dar enter para você enxergar melhor. Tudo bem? Então, aqui ele printou para a gente. Eu vou colocar outro exemplo aqui, mas se eu colocar assim, olha, dólar, peraí que não está aparecendo direito, né? Então, aqui, deixa eu ver aqui, dólar, e um caractere especial igual a 5. Ele também vai dar um erro de sintaxe. Tudo bem? Era essa parte que eu queria mostrar para você aqui, tá? Bom, voltando então para o nosso conteúdo de hoje, né? Vimos aqui erros de sintaxe, então como que a gente escreve, e se você não obedecer às regras da linguagem, dependendo do caso, a gente vai ter um erro de sintaxe. Vamos conhecer então as palavras reservadas da linguagem Python, né? Então, as keywords são palavras reservadas que a gente não pode utilizar essas palavras reservadas para declarar variáveis e funções, né? Bom, a gente já viu o false, né? Aqui tem que são linguagens que a gente não pode utilizar para nomear as variáveis e funções, o que eu acabei de falar para você, que são as palavras-chave, as palavras reservadas da linguagem. Então, as linguagens têm suas palavras reservadas. Eu trouxe aqui para você um quadro, então tem o false, none, true, and, as,
Então, a gente viu que false com letra minúscula é diferente de false com letra maiúscula, mas a gente vai abordar de novo, ok? Então, esses daqui são as palavras reservadas da linguagem Python. Então, nós temos elas que não podemos utilizar. E como é que eu faço, então, para saber quais são essas palavras reservadas? Eu vou ter que decorar. Geralmente, tem algumas que a gente utiliza muito. Então, false, true, end, o elif, if, o not, or, algumas delas, o else, o from, for. Então, muitas delas a gente já utiliza normalmente, a gente vai aprendendo essas palavras. Mas, de repente, a gente, quando está no começo, não sabe todas essas palavras, mas tem um meio da gente saber, conhecer essas palavras. Vamos ver como é que a gente pode fazer, que o próprio Python vai trazer isso para a gente. Então, temos aqui uma nova janela do idle. Primeiro, eu preciso importar uma biblioteca. Vou fazer um import aqui. Import, e que chama keyword. Tá ok? Então, import keyword. Ele não acontece nada aqui, mas ele já trouxe essa biblioteca para a memória. Eu vou pedir para ele fazer um print keyword kw list. Eu estou falando assim para ele, olha, dentro de keyword tem o kw list, que ele vai listar para a gente todas as palavras reservadas. Então, eu coloquei um print keyword.kw list, que está dentro dessa biblioteca, esse kw list, ele vai listar, ele traz para a gente a lista de todas as palavras reservadas. Então, veja que ele trouxe aqui para a gente aquelas palavras que eu apresentei no quadro para você, tá ok? Uma outra forma que a gente tem para saber, por exemplo, eu estou em dúvida se tal palavra pertence às palavras-chave, né? Então, a gente pode fazer um print keyword.is keyword, ou seja, a palavra que eu quero saber, ela é uma keyword? Qual que é a palavra que eu quero saber? Eu quero saber se true é uma palavra reservada, tudo bem? Então, falando assim, olha, então pega true, vê para mim se ela, aqui está faltando um D, né? Keyword. Então, vê para mim, ela é uma palavra-chave? Aí ele vai falar que sim. Vamos fazer de novo, né? Deixa eu copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V aqui. Só que eu vou colocar o true com letra minúscula, igual eu fiz anteriormente. E aí ele vai falar que é falso. Não, true com letra minúscula não é uma palavra reservada. Ok? Então, é uma outra forma, se você estiver em dúvida, você pedir para o keyword, ele tem uma função chamada isKeyword, ele vai retornar verdadeiro ou falso, ou aquela palavra que você quer é uma palavra reservada da linguagem ou não. Tudo bem? Então, essa é o que a gente tem aqui para saber como ou quais são as palavras reservadas da linguagem Python. Tudo bem? Então, aqui você vai decorar? Não, você vai saber porque você vai utilizar essas palavras reservadas, muitas delas. Tudo bem? Então, nós acabamos de usar o import, testamos o false, ok? Depois você pode também testar outras palavras que estão aqui e ou não, né? Inventar algumas outras palavras aí, tá ok? Então, agora eu vou falar para você sobre as características da linguagem Python. Uma delas eu já até adiantei para você aqui, né, que a gente vai abordar. Ela é case sensitive. Então, o que significa isso? Significa que ele faz diferença ao caso, ou diferença, caixa alta, caixa baixa, ou letra maiúscula, letra minúscula, são todos sinônimos, ok? Então, ele vai fazer uma diferença, distinção
de letras maiúsculas para letras minúsculas. Por exemplo, eu tenho uma variável chamada total com tudo em maiúsculo e eu tenho uma outra variável chamada total com tudo em minúsculo. Apesar de que para a gente total significa a mesma coisa, para o nosso Python não, porque ele vai entender que são duas coisas diferentes, tá ok? Então, a mesma coisa com funções. A gente já usou a função print e se escreve com letra minúscula. Se a gente escrever um print com letra maiúscula, será que acontece alguma coisa? Então, vamos lá. Hoje a gente vai aqui para o idle ver essa, como é que fala? Essa característica aqui do nosso Python. Então, aqui, olha, eu vou declarar a variável total, recebe 2, tá ok? Total com tudo com letra maiúscula e vou declarar total recebe 5. Tudo bem? Total com letra minúscula, estou atribuindo o valor 5 para total com letra minúscula e total com letra maiúscula está recebendo 2. Então, são duas variáveis que estão em memória e são duas variáveis completamente diferentes pelo seu nome, e a gente acessa as variáveis pelo nome. Se a gente fizer um print total, tudo com letra maiúscula, ele vai dar o valor 2. Se a gente fizer um print total, tudo com letra minúscula, vai dar o valor 5. E se eu fizer assim, olha, print total mais total. Ele vai somar as duas variáveis. Percebeu? Se eu fizer um print total, ele vai falar assim, olha, peraí, tem um erro aqui. O nome total não foi definido. Nós não declaramos total com T maiúsculo, né? Nós temos total tudo maiúsculo, total tudo minúsculo. Agora, o total com T maiúsculo não foi definido, não declaramos essa variável. Você não quis dizer total com letra minúscula? Ele está perguntando para a gente aqui, ó. Você não quis dizer total com letra minúscula? Tá ok? Então, ele aponta para a gente aqui, ó, que teve um erro quando a gente tentou fazer um print aqui, ó, nessa linha aqui, e ele teve um name error, um erro de nome. Então, não é um erro de sintaxe, porque eu obedeci toda a forma de se escrever aqui, só eu tenho um erro de name, um name error, um erro de nome, de variável, porque eu não tenho essa variável declarada, a variável total, começando com T maiúsculo, ok? A mesma coisa vai acontecer se eu fizer isso daqui, olha, print total. Então, print com P maiúsculo não existe, a gente já viu ali na linha de cima que o print é com P minúsculo. A minha variável total com tudo maiúsculo existe. Que erro que será que vai dar? Então, ele está falando aqui, ó, novamente, um name error, um erro de nome. O name print não foi definido. Você não quis dizer print com P minúsculo? O print com P minúsculo é uma função aqui do Python, e a gente já viu que essa função faz o quê? Ela exibe para a gente o que a gente está pedindo, né? Então, eu pedi aqui, por exemplo, printa para mim o total com tudo maiúsculo, mais o total com tudo minúsculo. Então, ele somou as duas variáveis e deu essa saída, escreveu na tela para a gente esse print. Nós, bem mais para frente, vamos aprender como criamos funções, como criamos as nossas próprias funções. E aí sim eu posso criar uma função com esse P maiúsculo. Tudo bem? Só adiantando, mas isso vai ser bem lá para frente, que a gente está engatinhando, né? Nós estamos começando a aprender a andar aqui, né, no Python. Tudo bem? A gente acabou de ver uma das características aqui, que é a característica de case sensitive, né? Tem linguagens que são case sensitive, tem linguagens que não importa se é maiúsculo, se é minúsculo, não faz essa diferença. Uma outra característica também que a gente tem aqui para o Python
é que o Python ele tem uma tipagem de dados dinâmica. Ou seja, o Python, assim como o PHP, que é uma outra linguagem de programação muito utilizada, principalmente para desenvolvimento de websites, o Perl são linguagens dinamicamente tipadas, ou seja, não precisamos declarar explicitamente, informar qual vai ser o tipo de dados que aquela variável vai armazenar. As linguagens Java, C, C++, C Sharp, por exemplo, são todas linguagens tipadas. Ou seja, eu informo para essas linguagens que a minha variável vai ser do tipo inteiro e eu só posso atribuir valores do tipo inteiro para essa variável e fazer operações que permitem serem feitas de acordo com aquele tipo de dados que você está declarando. Já o Python, não. Eu trouxe aqui para você um quadro de exemplo, né? Então, por exemplo, ó, em Java, como que eu declaro variável? Eu falo assim, olha, o tipo da variável, em Java, o tipo inteiro, a gente diz que é int e declara a variável, tá ok? E não preciso inicializar ou atribuir valores, porque essa variável vai saber que ela é do tipo inteiro. A mesma coisa aqui, peso e total são do tipo float, né? Aquele tipo com ponto decimal, casas decimais. Em C Sharp é igual, em Java, C Sharp, C, C++, porque essas linguagens derivaram todas da linguagem C. Então, em C Sharp aqui, ó, double área e int lado. Primeiro eu falo qual é o tipo de dados para depois eu posso armazenar valores aqui mesmo, né? Int idade igual a 10, por exemplo, mas isso daqui é linguagem Java, tá? Só trouxe esses dois quadros para você entender a diferença. Em Python, a gente não diz qual é o tipo. Ela vai inferir, ou seja, ela vai saber que tipo que ela é, de acordo com o valor que você atribui a essa variável. Então, idade igual a 15, ela sabe que ela é do tipo inteiro. O peso igual a 698,32, ele sabe que é um valor com ponto flutuante. É a mesma coisa para as outras variáveis que tem aqui declarada. Vamos fazer uma coisa interessante, porque, por exemplo, se eu pego aqui a do Java, a do C Sharp, idade, eu coloco igual a 15. Depois, idade igual a 698,32, ele não deixa, ele dá erro, tá? No Python, a gente vai ver que a gente pode fazer isso. Eu vou voltar aqui para o meu idle, e aí eu vou colocar aqui, deixa eu colocar uma tela nova, para ficar melhor para a gente enxergar. Então, por exemplo, idade recebe 15. Se eu fizer um print idade, ou só chamar por idade, ele vai falar que é 15, né? Se eu fizesse só idade, ele vai falar que é 15. Mas eu posso fazer idade recebe 67,90. Tudo bem? E aí, se eu chamar idade novamente, ele fala que é 67,90. Outra coisa, eu posso falar idade é igual a idade, um texto, né? Então, a variável idade está recebendo um texto idade. E veja que não tem problema nenhum, né? Se eu fizer idade, ele vai falar que tem idade. A gente tem a função type. Se eu pedir type idade, falar qual é o tipo da variável idade, ele está falando que é da classe string. Se eu fizer idade recebe 15 novamente, né? E aí eu pedir para ele, né? Type idade, ela vai devolver para mim que pertence à classe do tipo int, a classe dos números inteiros. Então percebe que eu não preciso fazer assim, int idade igual a 5, por exemplo, igual a gente tem em outras linguagens. Aqui ele dá até um erro de sintaxe, certo? Em outras linguagens a gente pode fazer isso, tá? Então, aqui ela assume o tipo de dados de acordo com o que ela está recebendo. Novamente, né? Aqui, idade igual a
Então, se eu fizer um type idade, ele vai falar para mim que pertence à classe da string. String é texto. Tá ok? Então, ela assume dinamicamente, ou ela infere o tipo de dados que essa variável vai guardar, ou ela está guardando naquele momento, de acordo com o valor que ela está recebendo. Diferente do que a gente viu aqui, que eu mostrei para você, a forma que a gente tem de declarar variáveis, então, em outras linguagens. Tudo bem? Tudo bem, então? Hoje a gente viu essas características da linguagem Python, abordando um pouquinho mais sobre esses conceitos. É inevitável, a gente tem que trazer isso para ficar bem claro como que a linguagem Python trabalha, como que ela funciona. Então, eu mostrei para você, mesmo que você não entendeu ali muito, né, sobre a declaração em Java, em C#, em outras linguagens de programação, mas eu quero que você entenda como que funciona essa tipagem dinâmica, esse tipo de dados que as variáveis em Python recebem. E também, né, fica claro os erros, né, erro de sintaxe, name error, que a gente encontra alguns erros, tem outros que a gente, conforme for encontrando, a gente vai explicando, e a gente viu também que a linguagem Python é uma linguagem case sensitive. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Deixe seus comentários, suas dúvidas, compartilhe, divulgue o trabalho que eu trago aqui para você no YouTube e te espero na próxima aula. Até lá, muito obrigada. Ah, e não se esqueça de se inscrever. Tchau!